Muito obrigado. Ora, boa tarde a todos. Em nome da organização do Fornos Algodos Youth Cup Oceania 2026, queremos agradecer a todos os que estão aqui presentes na cerimónia de apresentação oficial da edição de 2026. Cumprimento, obviamente, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Fornos Algodos, o Sr. Vice-Presidente da Associação de Futebol da Guarda, os nossos patrocinadores, parceiros, representantes dos clubes, os nossos padrinhos, a atleta representante da ADFA, a comunicação social e todos aqueles que nos acompanham hoje. Durante a recepção dos convidados tivemos a oportunidade de assistir a um momento protagonizado pelos nossos jovens da Associação de Futebol, da Associação Desportiva de Fornos Algodres e pelas mascotes oficiais do torneio. Portanto, a nossa primeira salva de palmas que eu pedi era precisamente para os nossos atletas e para as nossas mascotes, porque são precisamente os jovens atletas a razão deste projeto. Ao longo das 13 edições, o Fornos Algodos Youth Cup, este ano chama-se Oceania 2026, cresceu de forma sustentada, equilibrada e afirmou-se como um dos mais importantes torneios de futebol de formação da região e um dos principais embaixadores do nosso concelho. Hoje damos oficialmente o pontapé de saída para a sua 14ª edição. Vamos então conhecer o que está preparado para o Fornos de Algodos Youth Cup Oceania 2026. Nós tínhamos previsto aqui um guião, vamos ter que fazer aqui uma pequena alteração, porque um dos nossos padrinhos está neste momento a fazer a viagem para Houston, que é onde vai ser realizada o nosso primeiro jogo da seleção no dia 17, o Alexandre Candeias, e só tem até às 18h45 hora portuguesa. Portanto, vamos tentar ver se conseguimos que ele nos dê o seu testemunho enquanto padrinho deste evento, está bem? Só um bocadinho. Fornos de Algodos, terra de paixão, Youth Cup que bate forte no coração. De norte a sul, vem sonhar e jogar. No campo da amizade vamos triunfar. Chega junho, chega a emoção. A bola rola com grande ambição. Dezenas de equipas vêm participar. Centenas de jovens prontos para brilhar. No relvado verde, no sintético também. E no pelado onde a história vai além. 3 campos unidos por um só ideal. Fazer do futebol uma festa sem igual. Fornos de Algodos, terra de paixão. Youth Cup que bate forte no coração. De norte a sul vem sonhar e jogar. No campo da amizade vamos triunfar. Dos mais pequenos aos escalões maiores, jogam-se valores, formam-se campeões. Respeito e fair play em cada desafio, com alegria a correr como o rio. Nas ruas da vila sente-se o calor dos visitantes que chegam com amor. A economia ganha nova energia. Fornos vive dias de grande alegria. É mais que um torneio, é uma tradição que cresce ano após ano com dedicação. Famílias e atletas numa só união, levando o nome de Fornos mais além da região. Fornos de Algodos, terra de paixão. Youth Cup que bate forte no coração. Na última quinzena de junho, a celebrar o futuro do futebol que aqui vem jogar. Fornos de Algodos, vamos cantar. O Youth Cup é motivo para sonhar. Entre golos, sorrisos e amizade sem fim. Fornos de Algodos, será sempre assim. Perfeito, perfeito. Tudo bem? Sim!
Eu tenho o vosso voto, não tenho a vossa imagem, mas não há problema, que o mais importante é ouvir. Agradecer antes de mais o vosso convite, dizer-vos que tem que ser aqui desta maneira, que este tipo de segurança e tudo, porque vamos a caminho de Houston, vamos a caminho do aeroporto para depois voar para Houston, onde Portugal vai ter o primeiro jogo do Campeonato do Mundo, e agradecer primeiro que tudo o convite à Câmara Municipal, na pessoa do Sr. Presidente naturalmente, para ser uma vez mais padrinho do torneio. É um torneio que me diz muito, já passei várias vertentes por ele e é sempre muito bom voltar às raízes e olhar para este torneio como uma rampa de lançamento, especialmente não só para os jogadores, mas para futuros homens, ainda crianças agora, e no que diz respeito a dentro de campo, que daqui a uns anos possam ser alguns dos que estão aí agora a estar também num caminho. Alexandre, é o Alexandre. Não sei se me ver não consegues de certeza, mas consegues ouvir. Está toda a gente aqui com duas dúvidas. A primeira é se já falaste com o Ronaldo nos Estados Unidos e a segunda é quando é que vai ficar o primeiro jogo de Portugal. Está toda a gente a querer saber qual é a opinião do repórter da Sport TV sobre o prognóstico para o primeiro jogo. Olha, quando vai ficar no jogo, não te consigo dizer já um resultado certo, mas vou dizer que Portugal ganha. Eu estou com uma confiança muito grande. Quando eu falar com o Ronaldo, ainda não foi possível falar com o Ronaldo neste Campeonato do Mundo. Estava previsto que à chegada pudessem falar do capitão, mas acabaram por nos quitar ali um bocadinho através do... E, portanto, tivemos essa dificuldade. Falámos só com o selecionador Roberto Martínez, mas esperemos que sim. Isto possa dar para Portugal, que é o modo que a seleção tem utilizado. Dizem que vai dar Portugal e nós esperamos que sim e que aí, durante o torneio, seja possível falar com o Cristiano. Alexandre, consegues-me ouvir? Acho que toda a gente aqui gostaria que, se tu pudesses fazer todos os possíveis e impossíveis para trazeres em alguma coisa para Fornos de Algodes, tipo um autógrafo do Ronaldo ou algo do género assim, vocês gostariam? Vamos tentar fazer por isso. E digo já que Portugal for campeão fica muito mais fácil. Portanto, se apoiarmos todos, fica muito mais fácil de conseguir. Claro que sim. Muito bem, vamos todos apoiar a nossa seleção para ver se conseguimos trazer então essa prenda dos Estados Unidos. Alexandre, bem-aja, boa viagem e que tudo corra bem e que quarta-feira que nós possamos todos festejar a grande vitória da seleção portuguesa. Obrigado, Alexandre. Bem-aja, obrigado. Depois desta promessa, resta-nos fazer o nosso papel, que é apoiarmos o máximo possível a nossa seleção. Damos então de seguida a nossa apresentação. Gostaríamos que, em primeira mão, de apresentar aqui o cartaz oficial do ecrã, que está simplesmente fabuloso e representa muito bem aquilo que é a nossa identidade. Também gostaria de, então aqui de dar uma salva de palmas para o nosso gabinete de comunicação, que se esmeraram bastante na elaboração deste cartaz. Pois bem, agora... Ops. Calma. Pequenos... Aqui, é este, exato. É isto? Ok, obrigado. Portanto, agora fiquei incumbe de me dar aqui um pequeno, uma resenha daquilo que tem sido o torneio e aquilo que representa para a nossa região
e preparei aqui um pequeno texto, para não ver se não me esqueço de nada, porque aquilo que... Tá? Obrigado. Bem, o Fornos Agudos Youth Cup é muito mais do que um torneio. É um projeto com dimensão, com identidade, com história e com real impacto. E esse impacto não se sente apenas em Fornos Agudos, sente-se também na região, sente-se no território e sente-se na forma como conseguimos mobilizar as pessoas, os clubes, as famílias e os parceiros em torno de uma ideia comum. No fundo, aquilo que nos move continua a ser muito claro. É aquilo que está aqui à frente. São as crianças. A sua formação, a sua experiência, a valorização do desporto de formação. Pedi então um pequenino silêncio. Obrigado. Depois daqui a bocadito vocês já podem estourar tudo. Está bem? Menos os vidros. Porque um evento desta dimensão não projeta apenas o nome do torneio, projeta também a capacidade organizativa de um concelho, a hospitalidade de uma comunidade e a força de uma região que se quer afirmar através do desporto. E os números desta edição ajudam a perceber bem essa dimensão. Estamos a falar de um torneio, de um evento, que vai contar com 91 equipas provenientes de vários pontos do país, nomeadamente de distritos como Beja, Lisboa, Aveiro, Castelo Branco, Viseu, Guarda, Coimbra e Leiria. Estamos a falar de uma prova que continua a atrair clubes com percursos muito diferentes, clubes que estão connosco desde a primeira edição, outros que vão marcar presença pela primeira vez e ainda emblemas ligados a estruturas com enorme tradição competitiva, incluindo clubes que já foram campeões nacionais, como o Benfica, o Sporting e o Belenenses. Só este dado diz bem da credibilidade e da notoriedade que o torneio tem vindo a conquistar ao longo dos anos. Teremos em competição os escalões de sub-7 a sub-13, o que significa que este torneio volta a abranger uma parte muito expressiva da formação, permitindo criar respostas competitivas, ajustadas às diferentes idades, às diferentes etapas de desenvolvimento e àquilo que queremos proporcionar a cada criança que vem aqui jogar. Esta edição também tem algumas novidades e especificidades técnicas que importa destacar. Desde logo, a introdução de um formato Champions, de pontuação num dos escalões, procurando tornar esta competição ainda mais desafiante e apelativa. Para além disso, os diferentes escalões apresentam particularidades muito próprias ao nível da segunda fase, pensadas de forma muito específica em função do número de equipas, do formato competitivo e do equilíbrio que queremos garantir. Mantemos também uma das marcas distintivas da identidade recente do torneio: a utilização de 3 campos em simultâneo, o que continua a ser uma aposta clara na valorização da dimensão competitiva e organizativa do evento. Queremos igualmente reforçar este ano a componente de experiência, convívio e festa. É neste contexto que surge este espaço que aqui hoje abrimos. É neste espaço que vai funcionar a Fan Zone, um espaço acessível a todos, pensado para complementar aquilo que acontece dentro das 4 linhas e tornar o torneio ainda mais vivido pelas atletas, famílias e visitantes. Será também nesse espírito que procuremos criar um momento especial de envolvimento coletivo em torno da seleção nacional e vai de encontro àquele desafio que nós lançamos aqui ao Alexandre. Frente à Colômbia, o jogo contra a Colômbia, que é o último jogo da fase de grupos,
vai acontecer no dia 28, já no segundo fim de semana do evento, à 00:30. Portanto, a todos iremos convidar para, na passagem do 27 para o 28, nos possamos juntar aqui todos para apoiar a Seleção Nacional. Mas se isto nos deve orgulhar, deve-me também fazer pensar, porque organizar um torneio com esta dimensão é cada vez mais exigente, é exigente do ponto de vista logístico, técnico, humano e organizativo. E é importante também reconhecer isso. A realidade mudou muito. Mudou a disponibilidade das famílias, mudou a forma como os clubes escolhem os torneios, mudou a concorrência dos eventos a este nível, e estava a dirigir ali para a Associação de Futebol da Guarda, porque cada vez mais há eventos destes, mudou o contexto em que temos que trabalhar. E aquilo que se passa hoje é muito diferente do que aquilo que acontecia há 3 ou 4 anos atrás. Por isso mesmo, conseguir assegurar um torneio com esta dimensão, num concelho como o nosso, deve ser um motivo real de grande orgulho coletivo. Mas também deve servir de base para uma reflexão séria e responsável sobre o futuro, tanto do município, mas também dos agentes que estão à frente do futebol de formação. O trabalho que está por trás desta edição é verdadeiro, muito exigente, muito específico, muito minucioso, cada quadro competitivo, cada ajuste de horário, cada compatibilização de equipas, campos, escalões, segundas fases, transportes, logística, resulta de muitas horas de trabalho técnico e organizativo. Nada disto acontece por acaso, e só acontece, e aí pedia, se o Sr. Presidente me permite, a maior salva de palmas para este Executivo que tem sempre dado o sinal verde para nós explorarmos e abrirmos caminhos àquilo que é a nossa criatividade. Portanto, uma salva de palmas. E a maior salva de palmas, porque não só os executivos podem pensar, podem se aventurar, mas sem isto, sem os técnicos, sem o pessoal não docente, pessoal operacional, nada disto acontecia. Portanto, o meu agradecimento pessoal enquanto coordenador do evento também é para os meus colegas que têm feito um trabalho extraordinário para que isto possa acontecer. Uma salva de palmas para eles. Vou mesmo terminar. E gostava de dizer que isto deve ser vivido também em duas dimensões. Por um lado, como uma afirmação muito clara da capacidade que temos para continuar a fazer acontecer, e por outro lado, como uma oportunidade para a equipa pensarmos com serenidade sobre o caminho que juntamente queremos seguir no futuro. Temos de perceber muito bem o que é que está a mudar, temos de perceber as estratégias que precisam de ser repensadas, temos de perceber como conseguimos manter um evento desta natureza, não apenas para Fornos Agudos e para toda a região, vivo, forte, atrativo e sustentável no tempo. A verdade é simples. Trazer tantas equipas de tantos pontos do país como a organização que uma estrutura municipal como a nossa consegue assegurar é cada vez mais difícil. Sem apoio não conseguimos fazê-lo, ou torna-se cada vez maior o desafio. Isso deve ser dito com frontalidade, não para diminuir aquilo que queremos fazer, mas precisamente para valorizar ainda mais aquilo que conseguimos alcançar. Ainda assim, apesar de todas as exigências, aquilo que hoje aqui importa sublinhar é que chegamos à 14ª edição com ambição, com qualidade, com identidade e com vontade de continuar a crescer. E por isso mesmo, voltava a dar aqui uma palavra de reconhecimento também a todos os nossos atletas, porque são a eles a fonte e o porquê de nós continuarmos a trazer tantas experiências para eles. Portanto, crianças, tentem aproveitar ao máximo o que este evento vos pode proporcionar. Está bem? Posso contar com vocês? Sim ou não? Agora é que podem falar. Boa. A Luena já vai falar um bocadinho sobre vocês. Estás nervosa, Luena? Já vou passar. Não estás? Espetáculo. Temos ali um excelente exemplo também daquilo que vocês podem seguir, não apenas como futebolistas que vocês querem ser,
mas como uma pessoa que sempre, desde o primeiro ano, que sempre lançamos o convite. Eu recordo-me na altura, quando lancei o convite ao Luizinho, ainda estávamos nós em 2009 ou 2010, talvez, não é, Luís? E ele sempre mostrou uma humildade muito característica dele. Portanto, é um orgulho também termos pessoas tão ilustres da nossa terra a apoiar o nosso evento. Obrigado, Luís. O FEIC, então, é hoje um motivo de orgulho para Fornos Agudos, mas também uma montra daquilo que a nossa região pode fazer. Trabalha com visão, dedicação e sentido de missão. Muito obrigado a todos e que sejam muito bem-vindos ao Fornos Agudos Youth Cup Oceania 2026. Obrigado. Nos tem para dizer, está bem? Boa tarde a todos. O meu nome é Luena e tenho muito orgulho em representar a Associação Desportiva de Fornos de Agudos. Para mim, fazer parte da ADFA é muito mais do que jogar futebol. É aprender valores como o respeito, a amizade, o espírito de equipa e a dedicação. Aqui fazemos amigos, crescemos como atletas e também como pessoas. O Fornos de Agudos Youth Cup é um momento muito especial para todos nós. É uma oportunidade de jogar contra equipas de diferentes lugares, conhecer novos atletas e viver experiências que ficam para sempre na memória. Em nome dos meus colegas e amigos da ADFA, quero agradecer a todos aqueles que tornam este torneio possível e que trabalham para que nós possamos continuar a praticar o desporto que tanto gostamos. E agora para mim uma honra apresentar um dos padrinhos desta edição do Fornos de Agudos Youth Cup. Falamos de um atleta que fez a sua formação no Sporting Clube de Portugal e que representou algum dos mais importantes clubes do futebol português. Jogou no Boa Vista, no Académico de Viseu e no Clube Desportivo do Tondela, entre outros. Mas aquilo que mais gostamos de dizer é que hoje joga no maior de todos, a ADFA. É um exemplo. É um exemplo para todos os jovens que sonham chegar mais longe através do futebol e que acreditam que, com o trabalho, dedicação e humildade, tudo é possível. Convido agora a vir até aqui e a usar da palavra um dos padrinhos desta edição do torneio, Luís Andrade, conhecido por todos como Luizinho. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Para mim é mais fácil com a bola nos pés do que aqui a falar, mas vou dar uma melhor. Não, agora a falar a sério. Antes de mais, quero agradecer mais uma vez o convite ao Sr. Presidente da Câmara e ao município, agentes de Fornos, por ser mais uma vez, e acho que já faço parte da mobília, como aqui o professor Ricardo disse, desde a primeira edição, que tenho a honra e o privilégio de ser um dos padrinhos deste torneio. Foi aqui que começou a minha aventura, aqui no clube, com muitos destas crianças que aqui estão. Na altura, na inocência, eu só queria era jogar futebol. Lembro-me perfeitamente que eu estava a jogar futebol na rua, na calçada, quando o Mr. Nelson, que se calhar muita gente aqui conhece, me viu a mandar uns pontapés à parede e eu vi que ele estava dentro do carro e com um bocadinho de medo fui para dentro de casa, um bocado preocupado, porque nunca tinha visto ali uma pessoa que estivesse a observar-me, e ele prontamente foi ter com os meus pais, na altura a minha mãe, para acalmar, e pronto, identificou-se, disse que era treinador aqui do Fornos e gostava muito que eu pudesse vir para aqui. Na altura a minha mãe e o meu pai, mas mais a minha mãe, não achou assim grande piada, porque pronto, o mais importante era os estudos, como agora são, e nunca descurem essa parte dos estudos.
E pronto, acho que foi a melhor decisão que eu tive, foi poder vir para aqui, desfrutar, na altura com muita gente, muitos amigos, e eu na altura via o futebol mais como o meu hobby, aquilo que eu mais gostava de fazer. E depois pronto, daí surgiu a possibilidade de poder ir para o Sporting, na altura não com o que há hoje, por isso é que é tão importante haver este tipo de torneios nestas terras e nesta terra do interior, porque aqui também há muita qualidade e aqui também há miúdos e meninos e meninas que têm sonhos, e esses sonhos, hoje em dia, com este tipo de eventos, acho que, pelo menos eu falo por experiência própria, na altura eu não tinha a noção de que, por exemplo, o Sporting mandava observar, o Porto, o Benfica, quem fosse. Hoje em dia também vivemos numa era em que tudo o que se faz é tudo, estamos numa era digital, e na altura se calhar também favorecida, lá está, dessa tal inocência e de simplesmente querer jogar futebol e de me divertir, porque era aquilo que eu mais gostava de fazer. Acabei por ir para o Sporting, mas lá está, na altura não havia o que há hoje, não havia este tipo de torneios, havia captações há 15, 20 anos atrás, em que os melhores do distrito simplesmente iam jogar uns contra os outros, e desses tantos meninos com tantos sonhos, iam 2, 3, mesmo treinar com, neste caso, no meu caso, na equipa do Sporting. E foi isso que aconteceu. Eu com 8 anos, 9 anos, o Sporting já queria que eu fosse para lá, mas o Sporting na altura não tinha academia, não tinha as condições que hoje tem, e por mútuo acordo, na altura com os meus pais e os responsáveis do Sporting, fizeram com que eu continuasse aqui no clube, continuar a aproveitar e a estudar, e depois, quando eu tivesse a idade para poder entrar na academia, que na altura era a melhor academia do mundo, a academia do Sporting, com todas as condições e mais algumas. Hoje em dia, que sou pai, consigo perceber na altura a coragem que os meus pais tiveram, porque não é fácil. Se calhar hoje em dia, da maneira que está a sociedade, se calhar, mesmo sabendo que ia ter todo o conforto e mais algum, é complicado, e agora sinto isso, mas agradeço, e fica aqui o meu agradecimento público a eles, por me terem deixado vir e poder ter seguido o sonho. A partir daí, acabei a minha formação na Académica de Coimbra, e depois tive um dos se calhar, o momento mais difícil da minha carreira, que foi porque o jogador de futebol tem momentos altos, mas também tem muitos momentos baixos, e por vezes esses momentos baixos, e para quem anda sozinho no futebol, como foi, acho que o meu caso, nós sentimos as coisas muito mais, por vezes, e a minha maneira de ser também é não preocupar tanto os outros, e às vezes sofro em silêncio, e tive para acabar com o futebol, porque tive uma formação, acho que digna de alguém que tudo fez para poder ser profissional de futebol, e vi-me novamente em casa, sem chão, e acho que é justo também dizer aqui que houve uma pessoa muito importante nesse trajeto, que está aqui hoje, que é o Bruno, em que me vi em Figueiró, e acho que, falando também com os meus pais, percebeu a situação, se calhar mental, em que eu estava, que eu queria desistir, não queria jogar mais futebol, e ele, do jeito dele, disse: "Oh, miúdo, opá, mas vais lá a Fornos, pá, treinas connosco, pá, sem compromisso nenhum, pá, e depois logo vês, se queres treinar, se queres jogar." E a minha... E o que é certo é que voltem a encontrar a alegria. O que é certo é que também encontrei um grupo de trabalho excelente. Acho que foi a minha rampa de lançamento, com pessoas como o Bruno, como o Loto, o Alexandre, o presidente, sou presidente, com um grupo de trabalho extraordinário,
e pronto. E aí voltei novamente a ter a alegria e a desfrutar do futebol, e foi preciso bater no fundo para depois, lá está, sozinho, conseguindo ir trepando etapas e conseguindo chegar à Primeira Liga. Não sei se sou o melhor exemplo, mas acho que, como tudo na vida, é preciso trabalho, é preciso resiliência, e acho que eu tive um bocadinho disso. Nos momentos mais difíceis pensei em tudo o que tinha passado, e felizmente consigo dizer que consegui fazer uma carreira como profissional de futebol durante muitos anos, cerca de 20 anos, e pronto, uma lesão infelizmente veio acabar com que a minha carreira profissional fosse ou terminasse mais cedo. São coisas que acontecem no futebol, mas pronto, hoje em dia consegui voltar, e de tudo fiz para poder voltar a Fornos. Há 2 épocas que estou aqui, não me arrependo, é o clube da minha terra. Agradecer também ao Bruno, na altura, me ter chateado, entre aspas, a cabeça para poder voltar para aqui. Voltei com todo o agrado, apesar de ter outro tipo de situações, mas acho que fazia todo o sentido, depois de ter terminado a carreira como profissional de futebol, não da maneira que eu queria, devido a uma lesão, poder voltar aqui à terra e poder desfrutar, poder também jogar perante os meus, para os meus, e pronto, e é isto. Quero agradecer. Quero agradecer o carinho que sempre tive aqui. Acho que sempre que estive fora, também sempre normal neste mundo do futebol, que é um mundo visível, é um mundo que por vezes damos entrevistas, mencionei sempre o nome de Fornos, porque tenho muito orgulho nas minhas raízes, Fornos, Figueiró, que eu sou de Figueiró, mas sempre me associaram aqui a Fornos, e é um prazer novamente estar aqui, e espero que esta edição seja mais um sucesso. Muito obrigado, Luizinho. Serás sempre o nosso Luizinho. As tuas palavras, a tua experiência e o teu percurso são realmente uma inspiração para todos aqueles que vivem o futebol com paixão e com muita dedicação. E focaste aqui uma coisa muito importante, que é o elo de ligação que nos move a todos, que é, nas palavras da nossa Luena, a grande ADFA, que é aquele clube que nos faz também sonhar e que nos faz trabalhar e que ajudou muito naquilo que é o nosso percurso. Portanto, também uma salva de palmas para a grande ADFA, que continua a fazer um trabalho extraordinário com as crianças. A Associação Futebol da Guarda tem sido um parceiro fundamental no crescimento do futebol, da formação e no fortalecimento destes torneios ao longo dos anos. Nós não somos exceção, fomos claramente um dos pioneiros aqui na região para que isso também acontecesse. Convido agora o Sr. Vice-Presidente da Associação Futebol da Guarda a dirigir-se ao público para usar a palavra do Dr. Telmo. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Sr. Presidente da Associação de Futebol da Guarda, cumprimentar o Sr. Presidente do município de Fornos de Algodres, Dr. Alexandre Lote, cumprimentar também o coordenador técnico deste evento da Youth Cup, o professor Ricardo, e está em viagem o Candeias, portanto também, mas em particular o grande testemunho ao vivo e a cores que vocês tiveram aqui. É importante a organização destes eventos, não só pelos municípios, mas também com a participação da Associação de Futebol da Guarda, enquanto entidade que tutela e regula o futebol distrital.
Foi aqui referido os distritos que irão estar presentes. Foram dados indicadores a nível de participantes, 90 participantes. A maioria dos distritos, dos 18 distritos de Portugal continental, estarão aqui presentes. É preciso não esquecer que estão presentes em Fornos de Algodres. Senhor Presidente, falou-se aqui em resiliência, falou-se aqui em ambição, falou-se aqui em dimensão. Tudo isto, a Associação de Futebol da Guarda quer parabenizar na sua pessoa todo este território, todos estes jovens que estão aqui presentes e que são as futuras gerações dos nossos territórios nas mais diversas vertentes. Feita a apresentação dos cumprimentos e este preâmbulo, eu iria deixar-vos aqui uma mensagem. Nesta 14ª edição, não quero aqui também esquecer que este torneio, embora seja atualmente o Youth Cup, começou com o Fornos Cup. Temos aqui um dos fundadores do Fornos Cup, que há 14 anos começou este trabalho. Meu caro Paulo Menano, sempre também uma palavra de agradecimento pela sua dedicação. Senhor Presidente, se me permite, queria fazer este agradecimento. Eu trago-vos aqui uma mensagem que é a importância do futebol jovem na formação dos atletas. E acabamos de ouvir aqui também um testemunho. Quando falamos de futebol de formação, não estamos apenas a preparar jogadores para competir, mas sim a contribuir para o desenvolvimento global dos jovens, enquanto atletas e enquanto pessoas. A nível do desenvolvimento, o futebol jovem tem um papel essencial no desenvolvimento físico. Através do treino regular, os jovens melhoram a resistência, a coordenação motora e adotam hábitos de vida saudáveis. É também nesta fase que se constroem as bases do jogo. Os atletas aprendem os fundamentos técnicos e começam a compreender a lógica tática, essencial para evoluírem no futebol. Mas mais importante do que isto é também uma vertente da vida e da pessoa humana, que é o desenvolvimento psicológico. O futebol contribui ainda para o crescimento emocional. Os jovens aprendem a lidar com vitórias e derrotas, desenvolvendo resiliência, autoconfiança e capacidade de concentração. Outro aspecto fundamental é o desenvolvimento social. O trabalho em equipa, a comunicação, o respeito pelos outros são aprendizagens constantes dentro de campo. O futebol de formação transmite valores importantes, como disciplina, responsabilidade e fair play. Estes valores acompanham o jovem para além do contexto desportivo. Por fim, o futebol jovem contribui para a formação integral do indivíduo e permite identificar e desenvolver talentos que poderão chegar ao alto rendimento. O Sr. Presidente, no início desta intervenção, perguntava aqui também a um nativo de Fornos de Algodres que levou, tal como o Luizinho, o nome de Fornos pelos estádios nacionais
e estrangeiros. Alcandeia-se, já tinha falado com o Cristiano Ronaldo. É uma alegria imensa estar aqui a ver estes jovens todos, porque todos eles têm sonhos. E sonhar não é proibido. Que daqui saiam talentos como o Cristiano, o Vitinha, o João Neves, todos esses que nós ouvimos agora. É dos nossos territórios com identidade que todos trabalhando em colaboração podemos criar sinergias para desenvolvermos toda a atividade desportiva. E por fim, em síntese, dizer-vos o seguinte: o futebol jovem é fundamental, porque promove o desenvolvimento físico, técnico, psicológico e social dos atletas. Mais do que formar jogadores, forma cidadãos preparados para os desafios da vida. Muito obrigado pela vossa atenção e, mais uma vez, o maior sucesso para este torneio no dia 20, 21, 27 e 28. Muito obrigado. Eu arrisco-me a dizer, Sr. Vice-Presidente, que o futebol é uma escola de vida. Não é? E precisamos de todos. Precisamos dos atletas, precisamos dos clubes, mas também precisamos, e há aqui uma plateia composta por encarregados de educação, precisamos muito de vocês que estejam sintonizados connosco. Quem está aqui do lado lá, deste lado aqui, precisa cada vez mais que também desse lado haja sintonização entre aquilo que nós pedimos e aquilo que nós esperamos de vocês. Ainda peço desculpa para partilhar este exemplo, mas ainda agora num torneio houve novamente desacatos nas bancadas e vieram de onde? Vieram dos encarregados de educação. E sabe o que é que aconteceu? O clube foi expulso do torneio. E as crianças deixaram de fazer aquilo que mais gostam por causa dos comportamentos da bancada. Portanto, faço este apelo, aproveito, já que o Sr. Vice-Presidente deixou isto no ar, também para fazer este apelo, porque cada vez mais é necessário também isso. Este ano, e temos aqui também o embaixador da ética, não é, Sr. Paulo? Portanto, o trabalho é longo, sabemos disso, mas também conte connosco para que esse trabalho também seja ajudado nas nossas pessoas. Este ano nós também criamos uma música do torneio, portanto, vamos, enquanto ouvimos, só um bocadinho, normalmente, pois, isto quando é preciso trabalhar, Lúcia, isso, só um bocadinho, é só carregar para o lado, não é? Obrigado. Estes são os clubes que estão representados. Obviamente estamos a falar de 91 equipas. Estão aqui estes clubes todos representados. São de 9 distritos. 9 distritos representam 50% do território nacional. Estamos a falar de mais de 1.300 crianças que vêm ao torneio. E enquanto vamos então ouvir em primeira mão a música do torneio, força. Estamos. Só um bocadinho. Calma. Isto é para dar mais suspense. Isso. Vamos ver algumas imagens das edições anteriores. No campo da amizade vamos triunfar. Chega junho, chega a emoção, a bola vai.
jovens prontos para brilhar. No relvado verde, no sintético também, e no pelado onde a história vai além. 3 campos unidos por um só ideal, fazer do futebol uma festa sem igual. Fornos de Algodos, terra de paixão, Youth Cup que bate forte no coração. De norte a sul, vem sonhar e jogar. No campo da amizade vamos triunfar. Dos mais pequenos aos escalões maiores, jogam-se valores, formam-se campeões. Respeito e fair play em cada desafio, com alegria a correr como o rio. Nas ruas da vila sente-se o calor dos visitantes que chegam com amor. A economia ganha nova energia, Fornos vive dias de grande alegria. É mais que um torneio, é uma tradição que cresce ano após ano com dedicação. Famílias e atletas numa só união, levando o nome de Fornos mais além da região. Fornos de Algodos, terra de paixão, Youth Cup que bate forte no coração. Na última quinzena de junho, a celebrar o futuro do futebol que aqui vem jogar. Fornos de Algodos, vamos cantar o Youth Cup, é motivo para sonhar. Entre gols, sorrisos e amizade sem fim, Fornos de Algodos será sempre assim. O Ronaldo queria era estar aqui, mas não está. Ok. Chegamos então ao momento um bocadinho mais institucional desta cerimónia. Ao longo de 13 edições do Fornos Algodos Youth Cup, que este ano volta a reforçar, temos um parceiro que é Oceanta, que se quis assumir como naming sponsor. Afirmou-se como um importante veículo de promoção territorial, contribuindo para a dinamização económica, turística e social do concelho. O crescimento do torneio é hoje um motivo de orgulho para toda a comunidade fornense. Convido agora o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Fornos Algodos, o Dr. Alexandre Lota, a dirigir-se ao púlpito para usar da palavra e proceder então ao lançamento oficial do Fornos Algodos Youth Cup Oceania 2026. Boa tarde a todas e a todos. Agradecer a vossa presença. A malta da Câmara sabe que eu não gosto muito deste púlpito porque fico pequenino, mas quando vi que o Luís ficava bem também decidi arriscar. Começo por cumprimentar o coordenador do evento, o Ricardo, o professor Ricardo Fernandes, e nele cumprimentar todos os técnicos do município pelo extraordinário trabalho que têm vindo a fazer ao longo de todas as edições. Nós, na verdade, somos quase sempre o front office de um back office que envolve muita gente. Em traços gerais, eu diria que nós temos seguramente mais de 15 mil operações de logística durante estes 2 fins de semana. Entre refeições, alojamentos, recepção das equipas, encaminhamentos, recepções de fichas de jogo. Estamos a falar seguramente de mais de 15 mil interações em que é preciso um ser humano, um funcionário da Câmara Municipal de Fornos de Algodres interagir com uma outra pessoa para que este torneio se realize. E isto diz bem a brutalidade da capacidade que os nossos funcionários têm de dar resposta a um desafio como este. E, portanto, para todos eles, na pessoa do professor Ricardo, uma enorme salva de palmas. Depois quero cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Desportiva de Fornos de Algodres, o professor Bruno Costa, e permita-me que também lhe agradeça numa dupla função. Vocês verão que os estádios do torneio estão diferentes, estão mais bonitos, estão seguramente mais apelativos e respeitam muito melhor aquilo que é a tradição daqueles equipamentos, sobretudo o campo pelado. O Bruno e os nossos funcionários fizeram um trabalho absolutamente notável
na valorização desses equipamentos e, portanto, como não estão cá todos, Bruno, leva-lhes este forte aplauso que vai ser dado por estas crianças, bem-haja pelo trabalho que fizeram nos estádios. Cumprimentar os senhores presidentes de Junta de Freguesia. Sem vocês não era possível organizarmos um evento desta grandeza. Há muita gente que nem se apercebe da importância que os presidentes de Junta têm na divulgação do evento, no apoio logístico que dão ao evento, permitindo que muitas das equipas que vêm dormir ao nosso concelho possam pernoitar nas suas instalações sem que isso signifique um custo acrescido para o município e, portanto, senhores Presidentes de Junta, Senhora Presidente de Junta, muito obrigado pela vossa presença e por tudo aquilo que têm feito ao longo do torneio. Eu vou tentar aliviar um bocadinho a questão da institucionalidade e, portanto, agradecer também a presença da nossa vereadora da Educação, a doutora Luísa, que também interage com muitos destes meninos no âmbito das nossas atividades escolares, do senhor vice-presidente, do engenheiro Bruno Costa, que muitos de vocês não sabem, mas para perceberem a importância do futebol. Eu conheci o Bruno no primeiro jogo que eu fiz fora de Fornos de Algodres. Foi num jogo que fizemos no campo pelado da Cruzinha, em Figueiró da Granja, e eu ia jogar com os meninos mais velhos de Fornos de Algodres que tinham 14 anos, e faltava-lhes um, e portanto levaram um menino com 8 anos, que era eu, e o engenheiro Bruno jogou pelos meninos que iam até aos 14 anos de Figueiró da Granja, e também lhes faltava um menino, como temos a mesma idade, de 8 anos, que era o Bruno. E a verdade é que acho que tanto a malta de Figueiró como a malta de Fornos perceberam que nós dois tínhamos algum jeito para aquilo e acabámos por nos tornar amigos através do futebol logo nesse dia. E passados 34 anos, aqui estamos, eu sou o Presidente da Câmara, ele é Vice-Presidente, jogámos sempre juntos, o futebol transmitiu-nos muitos dos valores que hoje temos e que utilizamos no nosso dia-a-dia e, portanto, o Bruno é uma pessoa altamente sensível ao ponto de, se hoje temos este espaço aqui da forma que o temos, a ele o devemos. Foi ele que trouxe este... Foi o Bruno que trouxe este equipamento que não é alugado, é um equipamento que é do município, que nós queremos aproveitar para valorizar o mercado municipal. Foi ele que tratou da aquisição do piso que aqui temos para termos uma fan zone durante o Mundial que permita que as nossas crianças tenham um espaço onde se encontrar e não fiquem muitas das vezes nas suas casas com os seus pais a sofrer pelos Jogos de Portugal, mas assim possam interagir uns com os outros. Eu convido-vos mesmo, nós nos Jogos de Portugal vamos ter sempre este ecrã a funcionar a transmitir os Jogos da Seleção Nacional. E nós gostávamos muito que pelo menos os nossos meninos, nós não vamos ter aqui bares nem nada do género, mas vamos ter um espaço com puffs, com mesas de ping-pong, com bolas de futebol, onde queremos que os nossos meninos estejam juntos durante o Mundial, para que possam vivenciar em conjunto uma oportunidade que é única, porque há muitos meninos que não sabem, mas o Luís se calhar já assistiu a muitos com a vossa idade. Mas eu, com a vossa idade, não tinha assistido a nenhum jogo de Portugal no Mundial. Eu, com a vossa idade, não tinha assistido a nenhum jogo de Portugal no Mundial. E é algo que vocês devem, obviamente, valorizar. Deixar uma palavra para a Luena, que ainda ontem foi a nossa capitã de equipa no torneio da Guarda, e dizer que a mensagem da Luena é muito importante e o exemplo dela também. Porque a Luena é uma menina com imensas capacidades para jogar futebol, a exemplo de outras meninas que eu conheço que jogam no clube e que estão apaixonadas pelo clube, mas tem sobretudo algo que é muito importante. A Luena não se deixa intimidar pelos meninos quando está a jogar futebol, a Luena marca a sua posição quando está a jogar futebol, os meninos respeitam a Luena pela forma como ela está no campo quando está a jogar futebol. A Luena é a prova provada
que cada vez mais, sobretudo esta mensagem aos pós-meninos, vocês têm que ser o garante de que a vossa geração vai tratar muito melhor as mulheres do que a minha geração trata atualmente e que a geração que me antecedeu tratou as mulheres à sua época. E, portanto, é muito importante que vocês levem essa mensagem. Cumprimentar o Luís. O Luís também eu conheci através do futebol. Ele, a primeira vez que foi treinar ao Forno, estava eu e o Bruno, nós éramos iniciados, e eu vi-o começar a treinar e eu disse ao Bruno, este miúdo é especial. E o Bruno disse, não sabias? Pensei que já sabias, porque ele é de Figueiró, que o Bruno tinha crescido com ele. E, de facto, quem conheceu o Luís no primeiro dia que ele foi treinar percebia que tínhamos ali um diamante puro para ser aproveitado. Quem é que aqui sabe que o Académico de Viseu subiu de divisão? Alguém que não saiba? Pronto. Se vocês forem a Viseu, só para perceberem a pessoa que aqui temos, se vocês forem a Viseu e perguntarem, eu diria, pelos 5 melhores jogadores, para não dizer os 3, os 5 melhores jogadores da história do Académico de Viseu, eu garanto-vos que mais de 90% das pessoas vão dizer que o Luizinho está entre os 5 melhores jogadores do Académico de Viseu. E a verdade é que esteve lá quando era mais difícil. Hoje em dia há muito dinheiro, há muitos jogadores que vêm de fora. O Luís esteve em Viseu a suportar um clube que na altura sentia dificuldades e andou muito às costas do Luís e de colegas que o Luís teve para permitir que neste ano conseguissem chegar à Primeira Liga. É evidente que o Luís tem um trajeto lindíssimo também no Fornos. O Luís já contou que quando veio para o Fornos, eu posso-vos dizer, quando fui treinar ao Sporting, toda a gente sabe que eu não sou do Sporting, né? Acho que sou insuspeito. Eu, quando fui treinar ao Sporting, houve uma pessoa que para mim também é muito querida, que já não está entre nós, que era o tio Pinto, que para me convencer a eu conseguir dar o máximo quando estava a treinar no Sporting, com o Bruno era mais fácil porque ele é sportinguista, ele me ofereceu umas caneleiras do Sporting e dizia-me, Alexandre, tu tens que entrar no espírito porque senão vai ser difícil. E eu, quando cheguei a Fornos, como sabia que não ia ficar no Sporting, que não tinha capacidade para jogar no Sporting, e como eu acreditava que o Luís ia chegar lá, a primeira coisa que fiz foi pegar nas minhas caneleiras e dar ao Luís e dizer-lhe, tu vais conseguir, eu não consegui, mas eu também não quero as caneleiras do Sporting na altura. E, portanto, o Luís tem uma história muito bonita no Fornos e teve sempre esta capacidade de transportar os nossos valores, os nossos princípios. O Luís é filho de uma família muito humilde, de Figueiró da Granja, e é muito bonito ver o orgulho que ele aqui referiu em relação aos seus pais e à importância que os pais tiveram num momento difícil. E isto também é muito importante para os pais de hoje. Os pais do Luís deram-lhe liberdade para crescer, os pais do Luís não andaram atrás dos treinadores para o meterem a jogar mais ou menos tempo, os pais do Luís não andaram a dizer que havia justiça ou injustiça no tratamento que era dado ao seu filho. Os pais do Luís deixaram-no voar. Os pais do Luís deixaram-no voar. Estiveram sempre lá quando ele precisou, no momento mais difícil em que ele manda um tombo, quando sai da Académica de Coimbra e o Luís queria desistir de jogar de futebol. Estamos a falar de um miúdo que era considerado o melhor jogador português de sub-14 na idade dele. No ano em que ele nasceu, aos 14 anos, o Luís era considerado o melhor jogador português daquela idade. E chegou aos 18 anos e a verdade é que o mundo parecia que tinha vindo abaixo. E lá estiveram os pais para o levantar. E muitas das vezes, e eu que também sou pai, e também cometo esse erro, nós muitas das vezes, enquanto pais, confundimos aquilo que é a nossa missão. A nossa missão é de apoiar, suportar e não substituir. E é muito importante que vocês confiem nos treinadores, confiem nos diretores, sejam exigentes com eles do ponto de vista das condições que são dadas para que os meninos cresçam, para que tenham mais interação com os seus pais, mas, sobretudo, deixem-nos voar e acreditem nas pessoas que estão a liderar os vossos meninos e meninas. Senhor Vice-Presidente, Dr. Telmo, tenho só 2 ou 3 considerações a fazer. A primeira é agradecer
à Associação de Futebol da Guarda por todo o apoio que nos têm dado. Nós, sem a Associação de Futebol da Guarda, também não conseguíamos organizar. Eu sei que sentem muito orgulho no trabalho que temos feito. Nós também temos muito orgulho em pertencer à Associação de Futebol da Guarda, mas o professor Ricardo tocou aqui num ponto que para mim é muito importante. Quando ninguém fazia torneios de futebol por este país fora, já nós o fazíamos há muito, muito tempo. E deixe-me que lhe diga que eu não considero que seja, diria mesmo justo, que no fim de semana em que um torneio como o nosso vai para a 14ª edição, possa haver outros torneios no nosso distrito que tenham a chancela da Associação de Futebol da Guarda. É muito importante que a Associação de Futebol da Guarda consiga reunir com os clubes. Este evento tem 2 fins de semana que são realizados há 14 anos. Nós para o ano iremos para a 15ª edição e é fundamental para nós que estes meninos, nós organizamos isto para eles, possam desfrutar do máximo número de torneios possível. E quando nós concentramos as atividades no mesmo fim de semana, mais do que criar uma competição, está a ser transmitido e portanto vou ter cuidado com a palavra, mais do que criar competição desajustada entre municípios que percebem que esta atividade traz um retorno, quer económico, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista turístico a quem a promove, nós temos que nos focar nestes meninos e garantir que eles têm mais torneios para usufruir em calendário, em alturas diferentes. E eu acho que essa é uma reflexão que a Associação de Futebol da Guarda deve fazer. Nós para o ano... Só mais 2 considerações que vocês devem estar cheios de fome e com vontade de jogar a bola. Claro que sim, né, Eduardo? Eu compreendo. Vá. São só mais 2, está bem? Só mais 2. Só mais 2, vi. A primeira é dizer-vos que esta é a 14ª edição. Já houve muitos meninos que passaram por aqui e chegaram a profissionais. Mas também já houve muitos meninos e meninas que passaram por aqui e tornaram-se boas pessoas, que é o mais importante. E, portanto, não coloquem muita atenção em vocês, não coloquem muita pressão sobre vocês, desfrutem do torneio, sejam felizes, brinquem, não amuem quando perdem, sejam felizes sobretudo, está bem? E agora, para terminar, porque esta é a 14ª, para o ano é a 15ª. O professor Ricardo já referiu que é muito importante nós olharmos para a frente. O nosso Gabinete de Desporto já nos tinha lançado este desafio para este ano e nós não o fizemos porque não tínhamos condições financeiras para o fazer. O Fornos Youth Cup, não sei se vocês têm noção disso, é provavelmente, a par da Feira do Queijo e das festas da Nossa Senhora da Graça, o maior evento do Conselho que é realizado anualmente. Eu não sei se as pessoas têm essa noção, muitas das vezes não têm. O impacto económico estimado com a realização deste torneio anda sempre entre 500 mil euros a 1 milhão de euros e a conta é simples. Vêm 1000 pessoas, vêm 1000 crianças a este torneio, se cada criança trouxer 2 pais, são 2000 pessoas que aqui vão estar, se cada casal gastar 100, 200 euros, que não é preciso muito, nós vamos para esse valor. Nós vamos para estes valores. E, portanto, é um torneio que tem um impacto muito grande. E nós, na 15ª edição, queremos fazer algo que é muito, muito bonito, e eu acho que esse desafio já foi feito, foi feito pelo Gabinete de Desporto, e, portanto, nós vamos mesmo trazer uma equipa estrangeira que já tenha ganho uma Liga dos Campeões, para que vocês também usufruam dessa experiência única, que é poder jogar contra uma equipa que já tenha ganho a Liga dos Campeões, nem que seja o Nottingham Forest, está bem? Pronto, e agora para terminar, cumprimento-vos todos numa pessoa que também é muito especial para nós, que tem 50 anos de vida dedicada ao associativismo, que é o Sr. Paulo Menano, que é um exemplo daquilo que se deve fazer no desporto, que é servir sem se servir. Cumprimento toda a gente na pessoa do Sr. Paulo, agradeço também aos órgãos de comunicação social, a todos os trabalhadores, muito obrigado e um bom torneio a todos. Obrigado.